O protagonista se levantou desnorteado quando perguntou: que lugar é esse? Aonde nós estamos? Ele pensou que parecia se tratar de um vazio ao seu redor. Será que é assim que o void no vazio do espaço exterior se pareceria? O fantasma estava tremendo profundamente. Não pode ser! Como poderia uma deusa? Eles haviam dito que convidar alguém era impossível. Então por que agora? É a primeira vez que eu vejo o fantasma temer tanto em medo. Ele se levantou e então começou a vasculhar um lugar ao seu redor. À sua frente havia uma construção que lembrava as ruínas gregas antigas. Será esse o lugar? Espere! Você não pode simplesmente entrar em um lugar como esse sem pensar antes. Eles mesmos foram quem me convidaram, não é? Eu deveria ao menos dar uma olhada em seus rostos divinos. Ele continua caminhando por um infinito corredor. Joias estavam jogadas como flores em um jardim. No topo da ruína, parecia ser tão alto que não podia ser visto, e ela era a pessoa que sentava bem no final desse templo. Poderia eu dizer que ela é uma existência desse mundo? Foi quando o protagonista encontrou ela, uma mulher gigante de cabelos loiros que brilhavam intensamente. O sistema avisou que ele havia se encontrado com a deusa da escolha, Maria. Fico feliz que nos encontramos, criança. Após terminar essas palavras, ela estendeu a mão e o sistema começou a fazer diversas verificações, tanto de confusão, como de medo, loucura e morte instantânea. Todas as checagens foram concluídas. O protagonista parecia bem mesmo diante de uma divindade. Mas isso não era o mesmo para o fantasma que estava sofrendo muitos danos ao seu lado. Ele tossia e tremia com diversos efeitos em seu corpo fantasmagórico. Por que você está se comportando dessa forma com alguém que é um convidado que você mesmo trouxe, ó deusa? Ela fechou o punho enquanto sorria, indicando que não iria mais tentar amedrontá-los. Nesse instante, a tosse e a confusão no fantasma cessaram. Muito obrigado por sua misericórdia. Ela ficou encarando o protagonista quando falou. Já faz algum tempo, é a primeira vez que nos encontramos desde aquele encontro, não é? O fantasma engoliu a seco ao ouvir suas palavras. Eu sou a deusa da escolha, Maria, eu sou a deusa que força uma última escolha naqueles mortais que chegaram a esse lugar depois de uma repetição de escolhas ruins. Seja bem-vindo ao meu templo, minha criança preciosa. Essas palavras pareciam ter se dirigido ao protagonista que continuou a observar. Ele pensou em seguida. Um poder esmagador que eu posso sentir até mesmo na minha pele. Isso está além de qualquer reino que eu possa entender, e existem dezenas, ou melhor, existem centenas de existências como essa. Com licença, Vossa Grandeza, poderia eu te fazer uma pergunta? Vai em frente, criança que pereceu. Então não é verdade que vocês não são capazes de convidar nós mortais até os seus templos de deuses? Achei que fosse impossível quando eu era apenas um mortal. Enquanto vocês não são capazes de ficar em pé na presença de um Deus, obviamente não o faríamos. Mas isso também é algo que nós podemos resolver por conta própria. Maria estendeu o dedo até o fantasma. A razão pela qual nós não chamamos nenhum de vocês. Seu dedo bateu no chão causando um impacto. Isso é porque não é algo que vimos valor em gastar nosso tempo. Então isso quer dizer que eu tenho esse valor? Questionou o protagonista. Ei, cara, não pergunte dessa forma. É isso mesmo, você é alguém que tem esse valor, eu havia me interessado em te ver diretamente. Aqueles que aceitaram o meu desafio ou aqueles que conseguiram superá-lo não são tantos assim, muito menos alguém que conseguiu sobreviver a um dos meus desafios aprimorados como esse. Não existe um único deles, até que você veio e o aceitou. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Se eu tivesse mentido no seu teste, o que você teria feito? Se você tivesse feito isso, eu definitivamente não teria ficado nada feliz. Ela falou isso enquanto sua aura se intensificou ao redor do protagonista. Essa coisinha próxima você fez isso no passado, sabe? O fantasma riu nervosamente, sabendo que se tratava dele. Criança, você realmente não tem a intenção de se tornar o meu apóstolo? Se você aceitar em se tornar o meu apóstolo, eu posso fazer com que tudo o que você desejar se torne realidade. Então você irá viajar através do labirinto como o meu representante, ninguém ousaria falar contra você. Minhas sinceras desculpas,
mas eu educadamente recuso. Bem, acho que devo respeitar a sua escolha, ela também não é uma escolha ruim. Posso te fazer outra pergunta? Vá em frente, criança. O quanto que você sabe mesmo sobre mim? Maria ficou impressionada com a astúcia do protagonista ao questioná-la sobre isso. Ela sorriu com uma leve risada e falou: Nós sabemos que essa não é a sua primeira vez aqui, e também que você usou aquilo que a grande cobra deixou para trás. Você é uma pobre criança que veio ao lugar errado devido ao engano. Eu te decepciono? O que mais você poderia dizer além de uma decepção? Você estava inapto a ir ao lugar correto, e ele te fez sofrer lá. O protagonista pensou se ela estava falando dos outros modos que haviam no labirinto. Ela definitivamente parece saber sobre o meu passado. O que exatamente você quer saber é a história de nossas imperfeições. É por esse motivo que não posso te falar mais sem que você me pague um preço. Entretanto, se você se tornar o meu apóstolo, eu irei te dizer sobre isso, mas me parece que agora não é o tempo correto. Torne-se mais forte, e desça mais no labirinto. O terreno começou a tremer quando um poder súbito se intensificou. Parece que o nosso encontro vai ter que terminar aqui. Algo irritante está chegando, mas eu te verei em breve. A deusa estalou os dedos e no momento seguinte um portal se materializou abaixo dos pés do protagonista. Ele caiu para dentro do portal enquanto a deusa Maria acenava em sua direção. De relance, o protagonista conseguiu ver outro portal se abrindo atrás de Maria. De lá, uma voz intensa falou: Por que você está chateado? Você deveria ter se movido antes quando teve a sua chance. Foi você que me fez brincar com ele um pouco também. Do portal, um olho intenso e desafiador apareceu encarando o protagonista em sua queda. No momento seguinte, ele bateu no chão de costas enquanto o portal se dissipou. O fantasma e o protagonista ficaram embasbacados com a situação que havia se desenrolada. Mas que tipo de monstro chegou lá? Eu não consigo nem imaginar o que foi aquilo. Foi quando o protagonista começou a pensar o quanto ainda precisava crescer os seus status dentro do labirinto. Ele não estava nem perto de conseguir alcançar existências como aquelas. Eu preciso chegar muito mais longe que Litaeion e Enzal. É exatamente como eu pensava que seria, mas aquele poder esmagador continua sendo um sonho muito alto. Ela me disse que os outros modos são farsas. Então isso quer dizer que se eu conseguir conquistar tudo o que tem por aqui, o verdadeiro labirinto, poderia eu ser capaz de encarar os deuses? Não sei se serei capaz, mas eu vou tentar. O prota equipou a arma de mudança de formato, de ataque mais 15. Mudando de adaga para um formato de espada longa, a espada cresceu em tamanho, assumindo o formato designado, e o prota pensou: Por causa desse convite súbito, eu acabei não conseguindo checar as recompensas que recebi do teste. Habilidade de ativação, liberdade de escolha, uso de mana, 20. Proficiência, 1%. É possível converter entre os status. Parece que a taxa de conversão agora não é muito alta. Essa habilidade, parece que pode se tornar um trunfo no futuro. Você ativou a liberdade de escolha. Parte de sua vida foi trocada por uma quantidade de escudo protetivo. Nada mal, eu acho. A taxa agora é de 10%, mas quando ela evoluir, pode se tornar muito útil. Com isso, acho que terminei de checar tudo, não é? Foi quando algo começou a brilhar perto do seu corpo, uma flor na cor de um arco-íris se materializou, e o protagonista pegou. O sistema informou que se tratava de um presente de Maria, um presente dado ao humano que é adorado por um deus. Não era algo que teria algum efeito. Fantasma, você sabe o que é isso? Acho que não. Quem poderia saber? Também é a minha primeira vez vendo algo desse tipo, então eu não tenho certeza. Entendo. Talvez seja um item que ela me deu para mostrar a sua boa vontade. Então, não acho que poderia me causar algum mal. Vamos continuar descendo o labirinto. Chefe do 12º andar, você encontrou o grande gol. Saiu vitorioso contra o chefe do andar. Recompensa por sala secreta, luvas da força, ataque mais 5. Defesa mais 3. Isso fede. Agora, os chefes normais estão se tornando mais fáceis. Desse jeito,
vai ser impossível receber recompensas apropriadas, mas eu acho que não há nada que eu possa fazer quanto a isso enquanto não houver outros caminhos a serem explorados. Missão do 13º piso iniciando, derrote o chefe para poder continuar. O Prota entrou em outra sala e ali estava uma horda de zumbis prontos para atacá-lo. Eles avançaram em sua direção, mas foram fatiados logo em seguida, rapidamente. Ele saiu daquela sala, enquanto pensava que havia sido muito fácil. Ao longe, alguém observava as suas ações. Era uma pessoa de cabelos vermelhos que sorria. O protagonista entrou em outra sala que estava cheia de zumbis quando percebeu algo. Tem a presença de alguém por aqui, e não é de um monstro, ele está acima. Ao olhar naquela direção, alguém pulou rapidamente ao seu encontro. A luz de sua chegada brilhou quando a pessoa caiu, impactando o chão e falando. Já faz tanto tempo, que eu não vejo alguém novo por aqui. Detecção foi ativada. O sistema informou que se tratava de Leveba Zaita, do level 42. O próprio pensou que o level 42 estava 14 acima do dele. É ótimo conhecer você. Eu sou um membro do Guia do Pecado. Ah, mas antes que nós comecemos a nossa conversa. Levebas invocou uma espécie de trombeta. Em seguida, ele a tocou, fazendo um grande barulho nos arredores. O sistema informou que uma trombeta de longo alcance foi ativada, e que os monstros dessa área estariam se aproximando. Criaturas de diferentes locais, ao ouvirem a trombeta, começaram a se mover rapidamente. Elas começaram a correr na direção de Levebas. Já que eu odeio ter que ser interrompido, eu vou lidar com esses caras ao invés de você. Ele socou os punhos, mostrando-se como um artista marcial. Na sequência, ele desencadeou diversos golpes fatais nasquelas criaturas em sequência, com uma grande velocidade. O Prota pensou que esse se tratava de um membro do Guia do Pecado. Esse cara realmente parece ser forte, mas é só isso. Quem diabos esse cara acha que é para limpar os monstros de outra pessoa? Então, esse moleque bastardo continua vivo. Esse garoto costumava borrar as calças sempre que me via por aí. Levebas olhou para o protagonista e percebeu que estava sendo completamente ignorado. Ele sorriu e continuou a socar as criaturas. O Prota, percebendo que não seria o tipo de pessoa que poderia conversar, em um súbito movimento, defendeu as costas de Levebas de uma das criaturas que o golpearam. O fantasma pensou que ele estava se comparando com os movimentos dos monstros para intencionalmente controlá-los. Então, você também tem habilidade de refletir? Nada mal. Bem, eu acho que não posso perder aqui. Levebas ativou um ataque poderoso, desencadeando um forte soco. Diversas criaturas foram arremessadas para longe enquanto quebravam seus ossos na parede. O que você achou disso? O Prota permaneceu em silêncio, enquanto pensava. Por que ele está tentando se mostrar? É bem estranho para um cara do level 42 ter dificuldade com o 13º piso. Você não parece ser muito divertido. Você não vai viver por muito tempo se agir dessa maneira, sabia? Mas que seja. Eu acho que você pode ser bem útil. Se você quiser permissão para chegar ao 20º andar, vai precisar da minha ajuda. Foi por isso que eu vim até aqui. E qual é o seu nome? Meu nome é Taezan. Disse o protagonista, enquanto pensava que a fala dizia que sua entrada no grupo já era algo dado. Muito bem, Taezan. Tem algo que eu quero te perguntar. O que você acha de se afiliar com um Guia do Pecado? O fantasma questionou ele. Essa é uma decisão inteiramente sua. Faça como quiser. Como você já deve saber, dentro do labirinto você pode se tornar infinitamente mais forte. Consegue entender o quão abençoado você é, né? Mas sonhar em passar desse lugar é algo absurdo, mesmo após toda a graça que nos foi garantida, apenas significaria que você é um estúpido que não sabe o seu verdadeiro lugar. Isso quer dizer que vocês todos desistiram de limpar o labirinto? É diferente de ter desistido. Nós simplesmente chegamos aos nossos termos. Este lugar não é algo que pode ser limpo, para começo de conversa. Você deve saber disso, não é? Esses malditos deuses desse lugar mexem conosco e nos matam através dos seus testes. E ocasionalmente existem lugares escondidos que têm coisas que não podem ser limpas.
Até mesmo o cara ao seu lado já morreu. Foram vocês os caras que acabaram me matando. E ainda assim você fala dessa maneira. Nós te matamos. Você tem algumas ilusões bem insanas. Seja como for. Nós apenas fizemos uma organização para que não morrêssemos de forma inútil e pudéssemos nos tornar infinitamente mais fortes. Nós criamos as regras e o governo desse labirinto. Entenda que, para se afiliar a nós, você precisará rejeitar a missão desse cara. Ele é alguém que quebrou as regras e nos atacou. Você não poderá estar ao seu lado. Regras, você disse. Pelo que eu ouvi. Vocês precisam de permissão para se tornar mais fortes por aqui. Isso é verdade. Bem, eu acho que você está certo, mas não é exatamente da forma que você está pensando. Até porque esse lugar se torna cada vez mais perigoso conforme você avança. De certa forma, algumas medidas protetivas. Os magos e transcendentes que criaram esse lugar te deram a liberdade. Em pensar que aventureiros como vocês tentariam criar leis para gerenciar o labirinto. Tudo o que vocês fazem é falar merda. E mesmo assim, tendo seu grupo, vocês não conseguem mudar esse labirinto. Eu odeio todos vocês e tudo que vocês representam. Não tenho certeza do que você está querendo dizer. Mas parece que você acabou de rejeitar, não é? Então, você entendeu perfeitamente. Haviam duas razões para os guias do pecado procurarem por aqueles que ingressassem no labirinto. A primeira era para tentar trazer eles para o seu lado, enquanto a segunda era em matar qualquer opositor antes que ele se tornasse mais forte. Que infortúnio! Levebas partiu em direção ao protagonista para iniciar o embate. Um forte golpe foi desencadeado por Levebas, que acertou, e o chão estremeceu. Ele ficou surpreso com o que aconteceu. O protagonista segurou seu soco com grande facilidade. Você falou que aqueles que quebram as regras são punidos, não é? Vá em frente e tente me punir, mesmo que eu não saiba se você vai conseguir fazer isso. Levebas recuou enquanto pensava. O que diabos foi isso agora? Eu ataquei com a intenção de destruí-lo em um único golpe. Não, ele é apenas um aventureiro do 13º piso, não tem a menor chance de eu perder para esse cara. Novamente, ele partiu para cima do protagonista e, através de diversos movimentos, continuou atacando sem parar, mas todos foram bloqueados pela espada dele. Ele disse que limpou o 20º andar, né? Ele não é fraco. Será que foi através de repetidas caçadas que ele aumentou suas capacidades de combate? Levebas novamente pulou para trás quando o protagonista desferiu um ataque. Quem diabos é esse bastardo? Não consigo acreditar que estou sendo empurrado por um mero garoto que está no 13º piso. Foi nesse momento que um dos golpes do protagonista encontrou Levebas. E assim ele recebeu 12 de dano. A sua defesa é alta, mas parece que é só isso. Seus movimentos também não parecem ser muito impressionantes. Ouvi dizer que esse cara nasceu em um ambiente humilde. É por isso que ele provavelmente não pôde aprender artes marciais de maneira apropriada, então ele deve estar, no máximo, no level de um mercenário de 3ª categoria. O próprio labirinto não encontrou valor nele, então ele é uma pobre alma que não conseguiu aprender porcaria nenhuma. Levebas se irritou com aquelas palavras. Calem a boca. Levebas ativou um ataque poderoso. Kang Taezan ativou o contra-ataque. Enquanto desviava do golpe que vinha ao chão, o protagonista acertou o atacante com sua espada, causando 6 de dano. Em seguida, ele chutou com força, pressionando-o para longe, cheio de dano. Levebas. O quê? Esse cara que acabou de chutar e me causou dano. Poderia ser Enzal. Aquele velhote que apenas olhou de maneira grosseira para todos nós deu a esse garoto uma habilidade. Quem diabos é você? O prota avançou sem misericórdia novamente para cima dele. Você vai ter que descobrir isso por conta própria. Você também é um aventureiro, ou não é? Levebas recuou rapidamente para ganhar terreno. Merda! Não posso deixar as coisas continuarem assim. Não achei que seria forçado a usar isso aqui. O prota notou que algo estava diferente.
A explosão da manopla é uma habilidade secreta que só pode ser usada uma vez por mês. Eu só preciso acertar um ataque. Levebas ativou o ataque poderoso, ativou a explosão da manopla. Um poderoso choque foi desencadeado, e essa habilidade teve seu dano base multiplicado por 5. Entretanto, Kang Taesa ativou a nulificação completa do primeiro ataque. Já terminou. Levebas ficou em choque ao perceber que seu ataque não havia sido efetivo. Mas o que diabos aconteceu? Contra quem, ou o que eu estive lutando até agora? Esse cara é um monstro. Depois de mais alguns golpes, Levebas já estava ao chão e sem forças. Ele não era tudo isso. Apesar de que ele ainda é um aventureiro do 20º andar, não me lembro de ele ser tão ruim assim, mas, já que ele não teve mais muitos inimigos, acabou se tornando complacente. Então, as suas habilidades deterioraram. Você já deve saber qual vai ser a minha pergunta, não é? Você vai me deixar viver se eu te responder? Não, eu ainda vou te matar. Então, eu não tenho motivos para te responder, não é? Se é assim que você quer que seja. Mas é uma pena, garoto. Você por acaso sabe que tipo de coisas os transcendentes aqui aceitam como tributo? Levebas parecia ter ficado aterrorizado com as palavras do fantasma. Não. Você não pode, tudo, menos isso. Por favor, eu vou te responder tudo, então, por favor, não faça isso. O prota não parecia saber que isso é algo que o assustava. Quantos são vocês no total? Eu não tenho certeza também, e eu só tive permissão de chegar até o 20º andar. Tem muitos de nós, quanto mais você desce o labirinto, mas eu não consegui chegar tão longe ainda, mas acredito que sejam pelo menos algumas centenas de pessoas. Já que nós aceitamos todos os aventureiros que vêm até aqui. Me parece que pessoas como eu e o fantasma são a minoria nesse lugar. Você disse que eles limitam o quão longe você pode ir, não é? E como eles fazem isso? Já que eu aparentemente quebrei uma regra, esses caras lá de baixo vão vir até aqui por mim. São divididos em pisos de 10. Como o 20º, o 30º e o 40º. O piso 20 tem pessoas do Tier 2. Enquanto no piso 30, pessoas do Tier 3. Algo desse tipo. Nós consideramos cada tier uma hierarquia definitiva. Os aventureiros lá de baixo tendem a pensar que subir o labirinto não se encaixa com suas dignidades. Eles normalmente não saem do seu caminho para resolver os problemas. Dignidade? Meu rabo. Esses caras parecem ser um pé no saco. Eles sempre foram assim. São centrados em apenas alguns caras fortes. Pode ser uma organização de merda. Mas você será morto se trair essas pessoas. Eu não sei sobre a liderança dos pisos inferiores, mas existem uma tonelada de aventureiros aqui no Tier 2. Mesmo que seja você, não conseguirá enfrentar todos eles. Eu não ligo nem um pouco para todos esses caras. Levebas parecia aterrorizado e, ao mesmo tempo, impressionado com a confiança que tinha o protagonista. Sem falar que ele tem essas habilidades para dar apoio. Também teve um tempo que eu agia dessa forma. Quando foi que as coisas chegaram a esse nível? Mas acho que foi a dificuldade do labirinto que continuou a fazer quem eu sou hoje. Será que se eu tivesse rejeitado a oferta deles naquele tempo, eu poderia ter tido uma morte mais honrada? Então é isso, adeus. Com um rápido movimento, o protagonista encerrou a vida daquele rapaz. Você foi vitorioso contra Levebas. Sua força espiritual aumentou. Força aumentou permanentemente em 23. Agilidade em 20. Vida em 70. Mana em 40. Inteligência em 18. Aumento espiritual foi ativado. Sua proficiência em ataque poderoso aumentou em 8%. O que é isso? Esse aumento drástico de poder não deveria ser natural. Então, quão longe vocês dois conseguiram ir? O protagonista se encontrou com Lee Taeyeon e Kang Juanyol. Nós conseguimos limpar o terceiro piso, agora acabamos de entrar no quarto piso e estamos dando uma olhada ao redor por enquanto.
Graças aos pontos que recebemos depois de retornar à Terra, nossos status aumentaram bastante, então, por enquanto, não está sendo um grande problema. E como está a atmosfera nos outros modos? Parece que no modo fácil eles estão tendo alguma dificuldade, até porque foram eles que tiveram a maior quantidade de pessoas morrendo durante o retorno dessa vez. Não é nada que possamos fazer, eles vão precisar se acostumar com a morte, afinal. E sobre os outros modos? Não parece que muita coisa mudou. Acho que se tornaram um pouco cautelosos no modo difícil, desde que eu te explique um pouco mais sobre isso. Quem falou essas palavras foi Jung Geum, que havia acabado de aparecer. Há quanto tempo? Falou o protagonista. Para a maior parte das pessoas, não morrer durante o nosso retorno à Terra, entretanto, sua existência se tornou uma grande motivação para nós, todos começaram a tentar se tornar mais fortes para poder ajudar, na próxima vez que nos encontrarmos, estaremos muito diferentes. Você não acha? Isso é bom de se ouvir, parece que estão tendo um ótimo desenvolvimento. Ah, é verdade, irmão, eu também tenho algo para te dizer. Quando entrei no quarto piso, havia lá um altar de um deus. Seu nome era Baltazar. O prota meio que se lembrou de seu desafio nesse momento. Eu pensei profundamente sobre isso, se estaria apto a receber o teste de um deus como eu gostaria, mas sinceramente, dessa vez acho que pretendo fazer esse teste. O que você acha disso? Li Taeyeon provavelmente diria que ela não gostaria de tentar, mesmo se lhe fosse dado. Mas você parece ser bem proativo. Então, sobre isso, dessa vez, acho que vou tentar fazer esse teste também. Então você também vai fazê-lo? Como você disse antes, Sr. Taezan, eu não posso permanecer assustada para sempre, dessa vez, quero tentar para poder me tornar mais corajosa. O protagonista pensou que os dois ali haviam mudado muito nesse período, especialmente Lee Taeyeon. Ela parece até estar diferente da vida passada. Seria isso por causa da minha influência? Os testes que recebi e os testes que vocês vão receber são diferentes, então eu não vou poder dizer exatamente como vai ser. Mas eu não vou pará-los, se vocês sinceramente pensaram nisso e fizeram a sua decisão. Apenas tentem não morrer. Sim, nós iremos nos ver novamente vivos. Todos ali se dispersaram. Você também recebeu o teste de Baltazar antes, não é? O que você acha dele comparado ao de Laquiratas? Na minha opinião, era mais fácil que o dele. Como posso dizer, acredito que estava mais ao meu alcance. Então eu acho que eles vão ficar bem, já que eles farão o seu melhor, mas espero sinceramente que eles não morram. Então, devemos checar o resto. Manoplas da explosão, ataque mais 18. Uma vez por mês você pode infligir dano igual a 5 vezes o seu dano base. Janela de status, a força espiritual aumentou bastante. Pensou o protagonista enquanto continuava a olhar para sua janela de status. Eu tenho aumentado ela consistentemente enquanto caçava os monstros, mas é a primeira vez que vejo um aumento tão explosivo como esse. Será que só funciona apropriadamente quando enfrentando outros aventureiros? Taezan, você matou Levebas. Mesmo que ele seja um dos mais baixos tiers, ele ainda continua a ser um membro do Guia do Pecado. Sim, eu tenho ciência disso. Esses bastardos logo vão começar a se mover, mas deixe que venham, se é o que querem. Mais a fundo dentro do labirinto, na sala de encontro dos Guias do Pecado. Ouvi dizer que teve uma pequena bagunça no Tier 2, um novo aventureiro matou alguém do Tier 2. Realmente, um cara mediano do 10º andar ganhou contra um Tier 2. As habilidades dele são tentadoras, mas ele se atreve mesmo a ser nosso inimigo. É um infortúnio saber disso, mas não há nada que possamos fazer. Coloque uma recompensa, deixe esse trabalho para que os membros do dia 2 o matem. Agora então, devemos continuar nossa discussão sobre o ataque do piso 74. No piso 20, os aventureiros de Tier 2 da Guia do Pecado. Eles disseram que Levebas foi morto. O quê? Aquele bastardo foi morto. Que fraco. Será que ele foi pego de surpresa? Vocês vão mesmo apenas assistir calados?
Nós precisamos pagar pelo que ele fez, os líderes até nos deram direção para lidar com esse cara com uma recompensa, se tivermos sucesso em matá-lo, seremos permitidos entrar no Tier 3. O quê? Direto dos líderes? Então eu vou tomar conta desse assunto. Não se meta, serei eu que matarei esse aventureiro. Parece que ninguém aqui está pretendendo ceder essa oportunidade, então vamos decidir isso usando o mesmo método de sempre. O aventureiro em questão que falou isso tirou do bolso um dado multifacetado. A pessoa que tirar o maior número terá prioridade, todos vocês aceitam. O homem jogou o dado ao chão, em seguida, outro fez o mesmo, e novamente também, até que o último jogou, tirando o maior número. Você será o primeiro, Aldoata. De volta ao 13º piso, o protagonista havia acabado de eliminar o chefe, era uma armada zumbi, ele havia sido vitorioso contra a horda de monstros. E com isso, o 13º piso está completo. Meu Deus, nós até arranjamos o que você poderia usar contra esses caras aí, em pensar que você simplesmente mataria todos dessa forma, você já está ficando completamente louco, seu bastardo maldito. Nesse momento, uma aura opressora começou a fluir da escadaria para um andar inferior, uma energia subiu enquanto o protagonista continuava a manter sua posição. Detecção foi ativada. Guia do Pecado Tier 2, Aldoata, foi encontrado. Você é o bastardo que derrotou Levebas. E se eu for? O que você vai fazer sobre isso? É óbvio que eu vou te matar. Ele, no melhor dos casos, é alguém do 13º piso. Eu preciso suprimir esse cara rapidamente, e com isso, eu serei capaz de chegar ao Tier 3. Pensou o homem, mas no meio de sua investida, ele foi recepcionado com um soco na cara pelo protagonista, com a força esmagadora que foi usada, Aldoata foi lançado contra a parede com extrema brutalidade, os danos que ele recebeu pareciam ter sido severos. Mas que merda é esse cara? Então... Ah, sim, me lembro que tinha um cara barulhento desse jeito, mas ele não é tão impressionante assim. Ele deve ser um daqueles da Guia do Pecado, não é? Eles vieram mais rápido do que eu imaginava, mas, sinceramente, ele parece bem mais fraco e burro do que o Levebas. O homem ao chão sangrava enquanto pensava. O que foi que aconteceu? Tenho certeza que esse cara deve ter usado algum tipo de truque barato. Na sequência, um poder começou a moldar o corpo de Aldoata. Essa criatura baixa se atreve a fazer isso comigo? Uma explosão de luz veio da direção dele. Aldoata havia se transformado em uma espécie de lobo, com uma pele grossa e garras afiadas. Um humano pode mesmo se tornar uma besta? Eu devo reconhecer que você é forte, mas mesmo assim, agora você está acabado. Aldoata, em sua transformação, pulou em direção ao protagonista. O seu vigor parece ótimo, mas você é bem lento, sabia? Usando as manoplas, o protagonista o socou novamente com força. Você só se tornou um pouquinho mais rápido, mas não é nada demais. Com esse golpe, ele caiu ao chão, já sem vida. Não ouse bloquear o meu caminho. Seu aumento de força espiritual foi ativado. Enquanto isso, no 20º piso, um cristal começou a acessar seu poder. A chama de vida dele se apagou. Você deve estar brincando comigo. Aldoata morreu também? Como isso foi acontecer?